E aí, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos refazer a capa de um livro. Então eu vim aqui buscar o livro na minha estante, está uma baderna, eu não vou mostrar para vocês, mas eu vou pegar este livro aqui, ó. Esse livro aqui eu li recentemente e eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho do livro, sem spoiler, e vou falar para vocês por que eu faria outra capa para este livro. É linda? É. Inclusive eu comprei esse livro pela capa. Mas depois de ler a história, eu daria um pouco mais de detalhes à capa. Faria algo diferente e eu vou mostrar por quê e as minhas ideias de capa e como que eu tenho essas ideias. Você que tem interesse em fazer capas de livros, que tem vontade de ser um capista, esse vídeo é para você. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e vamos fazer arte. Vamos lá? Então, pessoal, a gente vai refazer a capa desse livro. Eu vou falar um pouquinho do livro para vocês. É um livro da Thomas Nelson, o selo Histórias, né? Gente, esse livro eu comprei realmente pela capa. Eu achei a capa, porque a capa é dura, né? E eu acho interessante, diferente, né? Porque você tem essa vibe africana. E aí, pelo que eu leio aqui na sinopse, eu consigo, claro, ter uma ideia do livro. No entanto, a capa, ela deixa um pouco a desejar quando você termina de ler o livro. Você fala, poxa, dava para passar um pouco mais, né? Muitas vezes, não sei vocês, mas quando eu leio a sinopse, eu não consigo compreender de cara aquilo que o livro tá falando. Esse livro fala de uma viagem de duas amigas. Ele é muito fofinho. Ele não tem ilustração dentro. É um livro para adulto, tá? É um livro de ficção cristã. E ele fala da viagem de duas amigas pra África. E, para começar, né? Esse livro aqui, provavelmente, ele tem um 14 por 21. Então, quando eu vou fazer uma capa, eu já penso nela inteira. Mas eu, né, Silmara, normalmente faço a frente primeiro. Então, eu vou pra cá e vou projetar uma página, estabelecer uma página que tenha 14 por 21. No caso aqui, eu tenho que ter uma margem de sobra. Eu posso pôr um 15 por 22, tá? Por 22. Eu acho que já fica aí 1 centímetro a mais. Por segurança, tá? Pra você colocar ela lá no InDesign, quando você for fazer a diagramação da capa. Se vocês quiserem, em um outro vídeo, eu vou fazer a diagramação dessa capa, tá? Esse vídeo eu não vou fazer, por quê? Porque vai ficar muito comprido, tá? Então, tendo o pedido de vocês, eu vou pra diagramação da capa. Posso até fazer a parte de trás, trazer ela pronta e mostrar pra vocês. Esse vídeo hoje é mais pra mostrar a capa da frente, tá? Na questão de ilustração, né? Como eu disse pra vocês, esse livro fala de duas amigas que estão viajando pra África. E elas vão ter ali momentos juntas. É muito, muito sentimental o livro. Ele tem uma vibe bem poética, sentimental e tal. Então, o que eu pensei em fazer? Pensei em fazer uma foto delas. Ou elas segurando a mala mesmo, algo assim. Bem reverente, né? Porque apesar delas serem um livro adulto e tudo mais, elas são super amigas e elas dão risada juntas, elas se divertem nessa viagem juntas, elas descobrem muitas coisas juntas, né? Então eu pensei da gente trazer aqui para essa capa algo mais irreverente. Então, por exemplo, elas poderiam estar uma de costas para a outra, uma segurando uma mala, sei lá, ou a mala aqui na mão, não sei.
Né, com uma mala aqui, ó, talvez no chão. É legal você projetar um rabisco primeiro. E daí você pode ir mudando depois, né? Tem uma ideia, assim, da capa e tal. Eu costumo fazer as capas dos meus livros, né? Já mostrei aqui pra vocês algumas capas. E é assim que eu gosto de fazer. Algo que não revele tudo, mas me dê ali aquele... um sentimento maior do livro. Então, assim, essa capa, ela não tem nada de errado, ela é muito bonita, como eu falei pra vocês. Eu comprei o livro pela capa. Mas ela parece, né, que o chá, como é chá com elefantes, porque elas vão tomar um chá na África, né? Então, assim, ela valoriza muito o chá na África. Então, o chá africano. Mas, mais do que isso, pra mim, sem spoiler, é o relacionamento das duas, né? O chá, essa história é muito mais o relacionamento das duas do que um chá. Então, por isso, né, como leitor, eu gostaria de ter visto isso na capa, e com certeza eu teria mais entendimento do que eu estaria lendo enquanto eu estivesse percorrendo a história. Então, é sobre isso, tá? A capa é linda, eu comprei o livro porque a capa era linda, porque eu achei o tema interessante também, obviamente, mas assim, eu colocaria um pouco dessa irreverência da história, um pouco, né, do relacionamento das duas amigas. E claro, eu acredito sim que tem que ter elementos africanos na página, na capa. E como que eu sei, né? Eu não li o livro, mas eu tenho que fazer a capa, toque de caixa, sei lá. Como que eu faço, né? Bom, você tem que ter uma ideia do livro. Se você não pode ler o livro, se o cliente não te deu esse tempo, então você vai pedir pro cliente um spoiler do livro, né? Uma sinopse um pouco mais completa do que essa sinopse que a gente tem atrás. Inclusive, essa sinopse que a gente tem aqui atrás, ela fala, ó, que nessa jornada, duas amigas, né, Fer e Lily, se abrem uma com a outra sobre desafios internos que cada uma carrega. Nessa jornada descobrirão que as pessoas que encontram nos lugares que visitam têm o poder de transformar suas vidas. Eu tô falando, Fer Espinosa e Lily Garden compartilham uma amizade inquebrável. Então, eu já tô falando dessa amizade, né? E é muito mais, se vocês me permitem dizer, é muito mais sobre essa amizade, o livro, do que sobre o próprio chá e a África. E é lindo porque assim, ela descreve a África, né? Você que nunca foi, eu nunca fui pra África. É legal porque você tem uma ideia de como que é tá lá, né? E aí, eu sei que é uma viagem caríssima, né? Poucas pessoas podem fazer, e no livro ela fala bem isso. E essa autora não é daqui, é uma autora, não sei se é americana, acho que é americana. Então, também eu não entendi, ficou assim, sem eu entender se essa viagem foi real, com a amiga e tal, ou se ela fez uma viagem e escreveu, porque diz que é ficção, né? E ela diz que fez a viagem, por isso escreveu o livro, mas é uma ficção, então eu não entendi se o que ela tá falando é real, porque o nome dela é outro, a personagem é outro, então... Mas assim, falando da capa, né? A capa, então, a gente vai esboçar, né, algo que você queira manter aqui na capa. Por exemplo, ela tem aqui as montanhas, as nuvens, um pôr do sol maravilhoso, né? Como eu imagino que seja o pôr do sol na África. E a gente pode pôr isso de elemento de fundo aqui, né? Talvez uma cor mais opaca e tal. E ela tem também as girafas, que elas encontram lá, né?
E aí eu posso pôr a girafa, sem dúvida. Posso fazer um desenho realista? Ou posso fazer um desenho mais caricato, como elas, né? Vão ser aqui no meu desenho. Tá? É só pra gente ter uma ideia. Então, a minha capa vai ser mais ou menos isso, né? Provavelmente o título vai vir aqui. Talvez não torto, talvez reto. Eu gosto mais. Tá? E vou dar, então, um valor a mais pra amizade das duas do que pro próprio chá que foi dito aqui, tá bom? E também, outra coisa que eu posso fazer aqui, que por exemplo, uma carrega as malas e a outra segura a xícara de chá. Porque, gente, elas tomam muito chá no livro e eu agora preciso desenhar uma xícara de chá, deixa eu pensar. Tem que pegar minha mão como se eu estivesse tomando um chá, né? Mais ou menos assim. Né? E a alça aqui. Nossa, que difícil. Mais ou menos isso. E aí eu vou melhorar depois, mas... O primeiro esboço é mais ou menos isso. Então, eu posso até fazer ela tomando um chá. Com uma malinha na mão, assim, talvez. E a outra carregando toda a mala, né? As malas. Segurando a bagagem. Na verdade, nessa história, elas duas, elas fazem um esquema lá que elas trazem apenas uma mala. Porque elas vão de um lado pro outro, né? Então... Mas é legal, eu queria pôr as malas, eu acho que a mala vai deixar divertido. Mas a gente pode... tem uma que também não toma muito chá, né? A outra que toma mais. Então, nessa outra aqui, eu posso até colocar, sabe o quê? Ela tirando fotografia. Porque a outra que não toma chá gosta da fotografia, então vai ser legal, né? Talvez segurando uma máquina fotográfica. Mais ou menos isso, tá bom, pessoal? Então, agora eu vou ficar bem quietinha. Vou fazer o desenho todo, vocês vão ver. E depois eu volto pra comentar os elementos de capa, tá bom? Então é isso, pessoal. Terminei aqui o meu rascunho. Meu esboço, na verdade, né? O rascunho tinha sido feito antes.
E eu vou manter, gente, o mesmo tom, né, que o editor, aqui o ilustrador usou, que é esse tom terroso, né, outonal, né, da África, né, que a gente sabe que tem ali muita terra, muita planta, muitos animais, o safari ali, né? Certo. Aqui ele colocou essa fruta, porque ela é muito comentada do chá dessa fruta, que eu não me lembro o nome agora. Mas eu não vou dar ênfase à fruta aqui na minha capa, porque tem muitos elementos. Seria, na verdade, uma outra ideia de capa, né? Mas também seria legal colocar aqui a frutinha da árvore, mas acho que é muita coisa. Vai ficar muito poluído. Essa parte de trás das meninas aqui, ela vai ficar um pouco mais clarinha, mais opaca, mais coberta pelo sol. E essa parte da frente vai ficar um pouco mais colorida, tá? Eu vou escolher uma paleta que tenha um pouco a ver com essa história, que seria essa daqui, mais ou menos. Deixa eu lembrar aqui, meu último desenho, acho que eu usei essa paleta e ela combina super. Primeiro eu vou pintar o rosto delas, a base, né? Eu não me lembro se ele fala, se a autora fala do tipo delas, né? Da etnia, as são americanas. Mas eu não me lembro se ela fala quem é que, se uma é morena, se a outra é loira. Eu não me lembro se ela fala isso e também agora eu não vou procurar. Mas eu sei que uma delas é casada com um mexicano. Então eu acredito que, como ela dá muita ênfase, eu acho que a moça não deve nem parecer com um mexicano, né? Vocês não estão entendendo, mas eu sei que eu tô falando uma coisa que faz sentido, apesar de não parecer. Porque ela dá muita ênfase também à etnia do marido e à etnia do filho do marido, né? Então, eu não me lembro da etnia delas. Não me lembro a cor de pele do cabelo, né? Se tinha um cabelo liso, se tinha um cabelo enrolado. Eu vou desenhar como eu imaginei as duas aqui. Ah, mentira. Mentira. Ela, eu acho que sim, tem o cabelo enrolado. E ela tem o cabelo loiro. Nossa, eu acertei sem querer, gente. Sem querer, não tava lembrando. Eu sei que ela tem o cabelo loiro bem fininho, pelo que lembro. E essa daqui tem o cabelo enrolado. Talvez eu esteja enganada. Se você ler o livro aí, comenta se eu tô enganada ou não, tá? Mas eu acho que é isso que tá na minha cabeça, que é o jeito que eu imaginei elas. Então, deve ser isso. Interessante, né? Porque você fica com uma imagem, né? Se não tem ilustração, você fica com uma imagem do personagem. Isso é muito legal, né? E mesmo que o autor... Eu gosto, né? Quando eu tô escrevendo, eu gosto de falar que como é o personagem. Como ele é. Ah, ele é loiro, ele é moreno, né? Ele é preto, ele é ruivo. Eu gosto de falar se é magra, se é gorda, se é... Eu gosto de falar, porque eu acho que dá muita asa à imaginação, né? Você entende muito mais o que você tá lendo ali quando você vê o tipo de pessoa que tá sendo retratada, né? E é tão legal essa parte que você pode escolher, né? O tipo, a personalidade, né? O penteado. Eu gosto muito dessa parte. De fazer essas escolhas. Eu me divirto muito escrevendo, porque eu posso inventar o que eu quiser, né? Quanto ao personagem, quanto à história. Eu já tô escrevendo um livro novo. E eu tô escrevendo... Já tô no... Acho que eu já tô na página 20. E quando eu tiver um pouco mais avançada, eu vou trazer pra vocês a construção do personagem na ilustração, né? Porque eu já construí ela na minha mente, já descrevi ali sobre o personagem, mas eu não ilustrei ainda. Então, quando eu for ilustrar, quando tiver
o livro bem avançadinho, né? Que pode ser que eu mude tudo, gente. Então, até que ele fique bem avançado e eu resolva não mudar, aí, né? Mas, por enquanto, eu ainda não ilustrei, então, quando eu for fazer isso, eu vou trazer aqui pra vocês verem. Eu fazendo essa personagem nova. E eu gosto de definir, né? Eu acho que precisa, e precisa ser definido quase no início aí do livro, né? No início da história, para que você possa levar a história adiante com a personagem na cabeça. Esse livro não tem ilustração nenhuma, né? Mas eu já imaginei como que eram os personagens. Eu fiz uma ideia na minha cabeça aqui. Não sei se eu tô correta. Não sei, não me lembro se eu estou correta, se, né, foi isso que o autor imaginou. Eu começo agora a pintar o cenário, né? Eu passei bem rapidinho aí para que vocês não fiquem cansados de me ver pintar, porque esse desenho, ele teve que ter bastante detalhe. Eu gastei bastante tempo pintando, né? E eu consigo aí dividir a tela em 2 tons diferentes de terrosos, né? O horizonte eu quis uma coisa mais alaranjada e a terra ali fiz uma divisão para que parecesse realmente barro ali, terra seca. E eu tenho a nossa girafinha aí, que eu tô pintando de um amarelo mais vivo, mas a minha ideia é que todo esse fundo, inclusive a árvore, fiquem mais opacos, né? Um pouco mais clarinhos, assim, para que não se destaque tanto e deixe destaque para as meninas, tá? Essa é a ideia dessa pintura aí. E aos poucos a gente vai colorindo os detalhes, colocando sombra, colocando luz. A luz eu deixei um pouco mais pro final, mas sempre quando eu tô colorindo, eu gosto já de, na cor mesmo, definir sombra e luz, usando a própria cor, né, que eu tô pintando. Por exemplo, um amarelo um pouco mais escuro para fazer uma sombra, na girafa um pouco mais claro do outro lado. Eu fiz um pouco disso. Eu também coloquei uma vegetação porque faz parte ali, né? E dá uma alegria, né? A vegetação em qualquer imagem. Depois, quando eu fui finalizar essa parte do vídeo agora que eu tô falando com vocês, tá passando rapidinho, então eu tô narrando. Depois que eu terminei. A primeira parte eu tô ao vivo, né? Entre aspas. Essa parte eu tô narrando porque eu tive que passar ela bem rápido. Porque o vídeo ia ficar muito longo, tá? Bom, como vocês já conhecem, quem tá sempre aqui no canal, sabe que eu primeiro aplico a cor, depois a gente vai colocando luz e sombra, detalhe, contorno, acrescentando um pouco de volume nos objetos. Então, essa primeira etapa foi só de aplicação de cor mesmo. E eu vou passar agora para fazer o contorno, e eu gosto de fazer o contorno com aquele roxo, né? Já expliquei bastante sobre isso aqui no canal. Aí vocês vão ver que daqui a pouquinho eu vou colocar uma layer nova sobre tudo e começar a aplicar o roxo, né? Aí vocês estão vendo. Gosto de aplicar o roxo sobre
todas as áreas de contato. Por exemplo, o contato do braço com o corpo, o contato da bolsa. Todas essas áreas elas recebem sombra. Depois eu uso o Multiply para escurecer essa sombra. Aí eu começo a colocar uma fumacinha, né, no copo, porque eu acho que todo detalhe faz diferença. E usando o branco, eu faço a luz, tá? A luz refletida. Dá pra gente ficar muito tempo caprichando na luz, caprichando na sombra. Quando eu faço os vídeos aqui pro canal, eu não consigo ter todo o capricho que eu tenho quando eu vou fazer uma arte para um cliente, uma arte para mim mesma e tal, porque é tudo muito rápido, né? Então, eu adoraria, assim, cuidar, deixar um pouco mais trabalhado. Mas, por exemplo, eu peguei um desenho com paisagem. Esse desenho com paisagem, com cenário, no caso, ele demanda muito mais tempo, né? Você vai ver, dificilmente você vai ver as pessoas que têm canal no YouTube fazendo vídeo com cenário, desenhando com cenário. Porque é muito mais tempo, muito, muito mais tempo. E a gente passa agora para diagramar essa capa, gente. Eu gosto de dar peso pro título do livro. Para mim, o nome do livro é tudo, né? O título do livro é tudo. Você vai comprar o livro, primeiramente você vai ler o título antes de comprar. Então, assim, não pode ser uma fonte fraquinha, uma frase simples, como se você tivesse digitado no Word. A gente vê muita capa feita assim, muita capa assim, de pessoas que não sabem fazer mesmo, né? E precisa ter peso no título. Então, se você for fazer a capa do seu livro, já põe um peso nesse título, ele precisa ficar bem chamativo. E aí, nesse caso, eu quis fazer uma coisa feminina, elegante, delicada, porque, né, é um livro de mulheres, né? Mais para o público feminino mesmo, sobre duas amigas, né, tomando um chá, gente, na África. Então, é bem delicado. E eu complemento com a vegetação, porque eu adoro uma vegetação. E acho que deu aí uma moldura para essa capa, essa vegetação. Ficou bem bonito. Dá até para colocar umas florzinhas, mas eu não coloquei. Eu achei que ia ficar muita coisa. E eu particularmente gostei bastante. Não sei se seria do gosto da autora, né, do livro, mas é do meu gosto. Com certeza eu teria mais vontade de comprar um livro assim, né, do que com uma capa bem básica, né. E aí eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa capa? Qual que vocês acham que representa mais, né? Que animaria mais você para ler, já que você ainda não leu, se você ainda não leu o livro. Se você gostou da capa, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, comece agora a seguir aqui o canal fielmente, se inscreva, você não vai perder vídeo nenhum. Eu sempre tento colocar vídeo toda semana, mas é bem difícil. Então, se você está inscrito aqui, você não vai perder os vídeos quando eles entrarem. E, ao mesmo tempo, vai comentando, compartilhando, vai torcendo aí pra mim, que eu vou cada vez mais me animar mais e fazer mais vídeos, colocar mais vídeos aqui no canal. E falem, me contem aí o que vocês querem ver aqui no canal. Tem alguma pergunta? Querem ver eu diagramando essa capa frente e verso lá no InDesign? Faço a lombada. Aí eu teria que fazer tudo antes e mostrar só a diagramação para vocês, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Lembrando que eu amei a capa original, né? Mas depois de ler o livro eu pensei, poxa, por que não os personagens estarem em destaque, né? Na frente. Fique então com a finalização da capa e ela já no mock-up do livro. E eu deixo aqui um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!